Olá pessoal, me chamo Bruna Santiago e o Leituras Pretas de hoje vai trazer O Perigo de uma História Única, da Chimamanda. Esse livro, ele foi publicado agora há pouquinho pela Companhia das Letras e ele é resultado de uma palestra que a Chimamanda proferiu pelo TED Talk em 2009. Tem disponível no YouTube legendado. Chimamanda, ela é uma escritora nigeriana, já produziu diversos títulos, mas esse segue a linha do Sejamos Todas Feministas e Como Educar Crianças Feministas, que são livros menorzinhos. E o perigo da história única, ela vem com uma análise muito interessante, que é confrontar nossa literatura ocidental, que é como nós reproduzimos e criamos estereótipos sobre outros e como a gente cria o outro. Porque quando a gente pensa o outro, nunca é no sentido relacional do outro diferente de mim, porque eu sou diferente do outro, como já nos aponta Grada Quilomba. Mas sim, a gente cria o outro como exótico, destituído de saberes. E quando eu falo a gente, eu estou falando da cultura ocidental branca. E então, Chimamanda traz esse livro com experiências pessoais e que vai tratar momentos em que a gente acaba sendo imbuídos por histórias unilaterais. E ela vai dizer que o perigo da criação de estereótipos não é que eles sejam mentiras, mas é que eles são incompletos. Então, a gente conhece apenas partes de algo. Então ela vai começar esses exemplos. O primeiro exemplo é quando ela é criança, que ela vai dizer que sempre criava personagens brancos de olhos azuis que tomavam cerveja de gengibre. E ela vai dizer que nem sabia o que era cerveja de gengibre, mas que tudo que ela lia era britânico e americano. Então ela não tinha outra concepção. Ela não se via, ela não via seu povo dentro de uma obra literária. Por exemplo, ela vai dizer que isso só se rompe quando ela conhece literatura africana, que ela vai perceber que é possível que ela esteja ali. Outro exemplo que ela vai trazer é sobre um funcionário de sua casa, porque assim, Chimamanda, ela é da Nigéria, de uma família de classe média, e ela tem um rapaz que trabalha para ela, o Fadi, e a mãe ficava dizendo, você tem que conhecer, a família dele é muito pobre, se não sei o que, sempre ficar a pobreza. E ela nunca relacionava a pobreza com criação, né? Então, quando ela vai ver, é uma família de artesão que fazem cestos maravilhosos, e ela vai ficar surpresa. Ela vai dizer que esse é o segundo confronto. Ela não pensava a pobreza, que na pobreza existia seres que criavam. O terceiro confronto é quando ela vai morar nos Estados Unidos com colegas de quarto, né? Uma colega de quarto branca que vai falar com ela sempre em um tom de pena, falando sobre músicas tribais, e ela vai dizer, eu ouço Mariah Carey. Então ela vai dizer que essa visão preconcebida de África, catastrófica, que também não vê esse continente africano em toda a sua dimensão, o que se produz, que tem hospitais, jornalistas, editores, que o pessoal da Nigéria escreve, cria, é muito comum. E ela também vai trazer uma coisa que eu acho muito importante na reflexão, é que ela também tinha essa imagem sobre outros, no caso no México. Ela vai dizer que quando foi ao México teve um pequeno choque e depois se envergonhou do que ela tinha pensado. Ela tinha uma imagem dos mexicanos como imigrantes que tentam estar nos Estados Unidos e nunca tinha se interessado em ver a história a partir do viés dos mexicanos. Os dois últimos relatos que ela vai trazer desse confronto vem muito da sua experiência. Então ela vai dizer de uma palestra que ela estava e que um rapaz usa um personagem do seu livro para falar em geral dos homens africanos, como esses homens eram violentos, esses homens nigerianos. E ela vai dizer que, então, os jovens americanos são serial killer? Porque ela vai dizer assim, ela não tem uma imagem preconcebida dos Estados Unidos como todos os jovens fossem serial killers, embora ela já tenha lido inúmeras literaturas que dizem, que trazem um personagem assim. Então ela vai dizer que o que se faz com a África é mais ou menos, se pega uma visão, uma obra e se cria um estereótipo para todos os outros, e isso é muito complicado. E enquanto historiadores, esse livro é muito importante, que ela vai falar sobre esse perigo da gente estar reproduzindo uma história, e ela vai trazer uma citação que eu acho belíssima, que ela vai dizer assim, que a história, ela cria, né? A história cria estereótipos, e o problema que não sejam mentiras, mas que são incompletos, porque essa história ela pode construir mitos, ela também pode destruir, ela pode reescrever uma história com uma reflexão crítica.
Então é um livro interessantíssimo para quem é historiador pensar em que história está reproduzindo. Então, gente, essa é a indicação de hoje. Chimamanda, um livro com a leitura leve, rápida e vale muito a pena. Então é isso, obrigada.